mais uma vez a todos e todas. Eu queria, num primeiro momento, antes, expressar meus agradecimentos, certamente, a todos os conselheiros, né, companheiros e companheiras do Cefes, para pensar esse tema, né, os desafios da profissão nesse atual contexto de retrocesso de conquistas da classe trabalhadora. Tendo no seu horizonte o planejamento anual da entidade. Mas antes de começar, eu queria expressar meus agradecimentos a essas boas-vindas que vocês me fazem. Eu quero expressar isso de uma forma seguinte, eu acho que eu quero expressar meu enorme reconhecimento, a minha enorme respeitabilidade pelas companheiras que estão assumindo as entidades nesse momento extremamente difícil. Eu aprendo muito com as entidades, muito com o Cefes, tenho acompanhado historicamente a COF em várias das minhas... É um dos canais pelos quais eu também chego aos dilemas do exercício profissional, as companheiras das várias comissões da formação, ética e direitos humanos, enfim, de todos os companheiros aí. E queria dizer o seguinte, eu agradeço as referências, mas eu quero transferi-las a vocês, né? As saudações e as homenagens. Por quê? Porque, de verdade, a minha produção nunca foi sozinha, nunca foi isolada, né? Eu não acredito que seja possível a gente ter uma tarefa tão grande quanto essa de pensar a sociedade, de repensar o serviço social, por uma, duas, três cabeças. Eu acho que a minha trajetória profissional foi uma trajetória alimentada, né, pelo coletivo das nossas entidades. Mas eu queria agradecer a todas vocês e parabenizá-las pela garra, pela disposição, de enfrentar o desafio da gestão num momento tão difícil, né? Não sei se eu vou poder ajudar, colaborar em alguma coisa. Eu conversei com a Beth antes, eu vou também fazer essa referência, para identificar quais os dilemas mais importantes e que vocês estão vivendo. Eu também tive o cuidado de fazer a leitura de todos os Cefes Manifesto 2020, né? E saber e ter a dimensão da importância e do acerto, né, da direção do trabalho de vocês. Eu acho que são temas absolutamente essenciais, são reflexões muito ricas. Para eu chegar, meu esforço foi de chegar a vocês a partir das preocupações que vem atravessando essa gestão, né? A conselheira Beth me colocou algumas questões, dentre elas, eu não vou fazer referência a todas, a preocupação de situar o serviço social no centro das reflexões, o serviço social e seu exercício, né? que é o eixo da entidade, com a sua política de fiscalização, com os dilemas da ética, o coletivo dos profissionais, né? E uma série de questões que hoje atravessam a sociedade e o serviço social, o renascimento do conservadorismo, os dilemas do ensino superior com o crescimento do ensino à distância, daí com a pandemia, o estágio remoto, enfim, o crescimento do individualismo, dilemas que são dilemas do serviço social, porque também são dilemas da sociedade, né? Então, com base nesses elementos, eu fiz aqui um esboço de exposição e não sei se eu vou conseguir responder a exigências tão grandes como as que o Cefes e esse coletivo enfrentam, né? Então, eu vou fazer umas breve referência à crise do capital e à pandemia, né? Pensar um pouco o serviço social na história e a centralidade da história, algumas questões referentes ao trabalho do assistente social, o nosso projeto ético-político, e algumas conclusões centradas nas demandas que foram feitas. Bom, nesses tempos de aridez de projetos de futuro,
a premissa é essa: nesses tempos de aridez de projeto de futuro, afirmamos a radical aposta humana na construção da história, nos moldes da grande política. Se vivemos, sim, tempos sombrios, de aprofundamento da crise do capital, em um cenário ultraliberal, regressivo, reacionário, potenciado pela pandemia mundial. Mas é nesse contexto adverso que a resistência é ainda mais necessária, né? Outra premissa importante é reafirmar que o Serviço Social brasileiro assumiu um ideário emancipatório, um ideário histórico, herdeiro da luta mundial dos trabalhadores, calcada em valores que dignificam o gênero humano. Ela representa para nós o antídoto para enfrentar a alienação do trabalho, indissociável do estatuto assalariado. Então, dotado de caráter ético-político, dispõe de uma dimensão de universalidade que deve e impregna o trabalho cotidiano voltado aos interesses da coletividade, eu diria, da grande política, como momento de afirmação da teleologia e da liberdade na praxe social. Nesses tempos difíceis mesmo, que vicejam o obscurantismo, a negação dos avanços da ciência, as universidades e as entidades profissionais são desafiadas a fomentar o pensamento crítico na formação e no trabalho de profissionais, pensamento esse que incorporem os grandes dilemas nacionais e regionais como matéria do debate, da pesquisa e da reflexão sobre o trabalho do assistente social. O nosso desafio é muito grande, é cultivar nos assistentes sociais a competência crítica, para além das necessidades do mercado e do capital, profissionais politicamente sensíveis aos interesses e necessidades da maioria dos trabalhadores, da qual somos parte, o que requer articular razão crítica e história.